Olá, queridas irmãs conectadas, graças ao Senhor, chegamos a mais um tutorial. Nós cremos que vocês estão desfrutando desse livro, esse livro está conduzindo vocês para cada vez mais nós entendermos o propósito do Senhor. E nesse tutorial e no próximo nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3 do livro, A Dupla Missão de Apocalipse 12. E nosso sentimento aqui nesse livro é muito precioso esse capítulo. Ele é um capítulo que vai falar do amor de Deus e o impacto disso na nossa vida. Então vamos começar. O título desse capítulo é O Amor de Deus é Derramado em Nosso Coração. Isso daqui é algo que nos move, queridas irmãs, muito para cada vez mais conhecer o nosso Senhor e amá-lo. E nesse início do capítulo nós vemos o seguinte, que a corrupção entrou no coração do homem. Infelizmente, o coração do homem se perdeu. O coração do homem, ele se tornou não mais um lugar de prazer para Deus, a tal ponto que em Gênesis 6 fala que o coração de Deus pesou quando ele olhava para o homem, porque tinha se multiplicado a violência, a maldade. A Bíblia fala que todos os desígnios, tudo que o homem pensava era mal. E infelizmente, nós vemos que isso perdura. Isso até hoje acontece e tem sido similar nos nossos dias. Quanta maldade nós encontramos. A Bíblia nos fala, eu vou ler um versículo aqui para as irmãs, olha só, que está em Isaías 45, 18, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Deus não criou a terra para ser caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quer dizer, o caos ele não aconteceu por causa do nosso Deus, nosso amado Criador. O caos aconteceu porque a corrupção entrou no coração do homem. Quando a gente lê lá em 2 Timóteo 3, o capítulo 1 e 2 fala assim que versículo 1 e 2 diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Eu não vou continuar aqui lendo esse versículo porque eu quero dar ênfase nesse ponto. Por que os dias são difíceis? Porque esses últimos dias que nós temos vivido próximo da volta do Senhor, queridas irmãs, são dias difíceis. Porque os homens, o ser humano, homem e mulher, eles estão com o coração corrupto. E essa corrupção ela foi alastrando e ela foi alcançando o coração de mais e mais homens. Então os homens se multiplicaram com esse coração corrupto. E essa corrupção nos afasta de Deus. Então aqui nós temos que perceber o seguinte: como enfrentar essa corrupção? Como fugir disso? Porque o que nós vamos ver é que o amor de Deus vai ser derramado no nosso coração. Então se o amor de Deus é derramado no nosso coração está livre dessa corrupção. Como fazer isso, né? Então olha só, queridas irmãs, a gente vai falar de 4 pontos que o livro nos ajuda aqui para nós enfrentarmos a corrupção. Então, primeiro, o que nós temos que fazer? Como que nós conduzimos nossa vida? E depois, o que nós temos que deixar entrar no nosso coração para que essa corrupção saia do nosso interior? Tudo isso é baseado num princípio de conhecer a Deus. A única maneira do nosso coração ser salvo da corrupção é se nós, dia a dia, conhecermos mais o nosso Senhor, o nosso amado Deus. Então, um ponto que eu queria ler para vocês aqui, olha só, é sobre remir o tempo. Efésios 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente e comandais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que acontece no nosso dia a dia que corrompe muito o nosso coração? Nós vamos vivendo uma vida e essa vida nós vamos sendo... nosso tempo vai sendo consumido. E à medida que o nosso tempo vai sendo consumido, nós vamos nos afastando de compreender a vontade de Deus. Então nesse processo, querida irmã, você se vê de repente consumida com as suas várias atividades. Trabalho, os filhos, o estágio que você está na sua vida, estudo, às vezes. Eu não sei qual é essa situação, mas pode notar, se nós deixarmos nossa vida solta, o nosso tempo vai embora.
E a gente acha que foi só um tempo que passou. Não. Nós perdemos a oportunidade de compreender a vontade do Senhor. Ou seja, não foi só o tempo passado. Não foi só perder aquele tempo que foi. Eu perdi o momento de conhecer a vontade de Deus e nisso o meu coração se corrompe. Então, o primeiro ponto para nós conhecermos a Deus, precisamos remir o tempo. Precisamos entender que nesses dias difíceis, nesses dias maus, nós precisamos buscar o Senhor e compreender, aplicar a vontade dele nas nossas vidas, na nossa família. O segundo ponto que eu queria colocar aqui é eliminar os ídolos. Aí você, querida irmã, pode falar assim, mas eu não tenho ídolo. A idolatria, ela é aquilo que vem tomar o nosso coração. E eu sinto que ele toma o nosso coração em dois grandes aspectos. Um é o amor e o outro é o temor. Então o que acontece? Quando algo ou alguém, alguma coisa, se torna um ídolo na nossa vida, nós passamos a temer aquilo. A Bíblia traz alguns exemplos, eu vou citar aqui, depois se as irmãs puderem, leiam, lá em Daniel. Nós vemos em Daniel 2, Nabucodonosor tem o sonho, Nabucodonosor tem o sonho daquela estátua. Em Daniel 3, ele cria aquela estátua. E ele obriga que as pessoas adorem. Ele gerou um ambiente de medo. Mas aqueles 3 jovens amigos de Daniel, o que eles tinham no coração deles? Eles não tinham ídolo. Eles temiam a Deus. E por temerem a Deus, eles até foram jogados na fornalha e o Senhor os libertou. Por quê? Porque de fato, eles não tinham um ídolo no coração. Eles tinham Deus no coração deles. E o outro aspecto é o amor. O ídolo nós vimos. Para que o ídolo? Porque o ídolo ele funciona como um artifício, uma maneira para tentar chegar no seu objetivo. Quer dizer, quem que é o centro? Eu sou o centro. E por esse eu ser o centro, eu quero usar alguma maneira, alguma coisa que a minha vontade vai prevalecer e não a vontade do meu Deus que eu amo. Então o ídolo ele vem tomar isso no nosso coração. Olha só o que fala em Deuteronômio, quando o povo estava para entrar na boa terra. E a terra de Canaã, quando Israel estava entrando ali, era uma terra cheia de ídolos, muitos ídolos. Eu vou ler um versículo de Deuteronômio 10, mas se vocês continuarem no 11 e no 12, vocês, queridas irmãs, verão que o Senhor aborda justamente essa questão da idolatria. E olha o que fala no 10. Deuteronômio 10, os versículos 12 e 13 diz assim: Agora, pois, ó Israel, que o Senhor requer de ti? Não é que o temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, ó temor, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. O ídolo, quando ele aparece na nossa vida, ele aparece de maneira muito sorrateira. E a gente acha que ele vai querer nosso bem, mas depois ele escraviza. Então qualquer coisa que ocupa o nosso coração, que aquilo passa a ser o objetivo, o alvo do nosso amor, ou a gente começa a temer aquilo, nas diferentes pressões que nós passamos na nossa vida, aquilo se torna um ídolo. E aí nesse momento também nós nos afastamos de conhecer, compreender a vontade de Deus. Os outros 2 aspectos que eu quero trazer aqui é a questão de conhecer a Deus e nesse processo de conhecimento criar um marco para aquilo. O que é isso? Isso é o seguinte, a nossa história com Deus, ela precisa ter momentos muito claros. Nós precisamos, remindo o tempo, abandonando os ídolos, entender o seguinte: Senhor, esse momento foi um marco na minha vida contigo. Daquele dia, daquela experiência em diante, nós vamos falar mais um pouco disso também, dali em diante, o que eu percebi? Eu percebi que o meu Senhor me conquistou mais um pouco. E aquele marco, aquela mudança, ela sempre está estabelecida na minha memória. E à medida que eu avanço para conhecer mais de Deus, nesse próximo passo, mesmo que em tribulações, eu lembro dessa memória. Eu lembro daquela experiência que eu tive com o Senhor e como Ele me socorreu naquele dia e como Ele foi bom para comigo. Então nós precisamos conhecer o Senhor e naquele momento, naquela experiência íntima com o Senhor, aquilo tem que virar um marco para a gente. Por exemplo,
relate essa sua experiência. Alguma experiência forte que você teve com o Senhor, não deixa ela passar em branco. Faça uma oração agradecendo ao Senhor por ela. Mas também anote. Tem um livro que você registra as suas experiências, querida irmã, com Deus. Porque nisso, vocês conectadas, quando a conexão quiser falhar, você vai voltar lá, puxa, tá aqui. Eu conheço o meu Deus. Eu conheço a vontade dele para a minha vida. Eu tenho uma experiência com Deus. Então marque as suas experiências com Deus. E o outro aspecto é um coração disposto a aprender. O que acontece é que muitas vezes nós somos muito duros no nosso interior. Às vezes nós não falamos, mas nós não cedemos a correções, não cedemos ao aprendizado. Então, e à medida que a gente vai crescendo, isso vai ficando mais forte, né? A gente vai tendo algumas coisas que não quer mudar. Mas nós precisamos aprender a mudar. Por quê? Porque a vida do nosso Senhor, ela sempre quer nos transformar. O Senhor, querida irmã, Ele até o reino dele, até o momento que Ele nos levar para casar com Ele, Ele vai sempre querer mudar um pouco mais a nossa vida. Para quê? Para que nós sejamos mais parecidos com eles. Então olha só o que diz aqui em Isaías 26:16, diz assim: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Aqui mostra que o povo, mesmo que foi num momento de angústia, isso é importante. Nós temos passado hoje momentos de muitas lutas e muitas angústias. Querida irmã, derrame suas orações a Deus. Porque nesse momento que você está derramando as suas orações, que Deus está te corrigindo, e aqui eu não quero trazer sobre o aspecto da penalidade. Aqui é a correção no rumo da rota. Você está indo viajar, perdeu o trajeto. O Waze não corrige a rota, querida irmã. No que ele corrige a rota, essa correção da rota é o elemento para conduzir. Então esse processo de correção é que eu queria que vocês entendessem. Não é punitivo, é para ajudar você a chegar até lá. Então com esses 4 aspectos de conhecendo o Senhor, exercitando o seu espírito e orando ao Senhor, você vai conseguir compreender a vontade de Deus para a sua vida. E aí o Senhor vai poder também te ajudar a progredir. Esse aqui é o primeiro momento, a gente vai voltar daqui a pouco para conversar um pouco mais da graça. Muito obrigado, que o Senhor as abençoe. Amém.